Alô, turma! Grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Está entrando no ar o nosso Boletim AV, nessa quarta-feira, dia 10 de março de 2021. Se você não acompanhou, a gente vai trazer um resumo para você da entrevista coletiva, da apresentação dos jogadores que foram contratados pelo Vasco, o zagueiro Hernando, o lateral esquerdo Zeca e o meio-atacante Marquinhos Gabriel. Claro, frases protocolares como motivados, felizes, enfim, mas algumas declarações até importantes, como por exemplo do zagueiro Hernando, que mostrou muita seriedade, muita vontade, se dirigindo diretamente ao torcedor do Vasco, o que a gente acha ser importante, colocar o seu discurso para que o torcedor possa conhecê-lo melhor. É um jogador que mostrou na coletiva muita cabeça fria, cabeça boa, personalidade. Me parece ser um zagueiro que pode ajudar demais o Vasco da Gama. Hernando, que é um jogador experiente, jogador que jogou mais de 400 partidas pelo Goiás, mais de 170 partidas pelo Internacional, jogou também muitas partidas pelo Sport Recife, em 38 rodadas, jogou 32 em 2019. Ano passado esteve no Bahia. Enfim, é um jogador que vem para agregar e vem para levantar também a média de idade dos zagueiros do Vasco, que hoje 3 zagueiros são meninos: Ulisses, Miranda e Ricardo Graça, tirando a situação de Leandro Castan. Zeca e Marquinhos Gabriel, que jogaram juntos no Santos, também demonstraram, como eu disse, muita felicidade e, acima de tudo, gratidão pela oportunidade de poderem mostrar o futebol. São 2 jogadores que estão chegando sob o signo da desconfiança. Muita gente não confiando que eles possam jogar. E, de repente, pinta no colo deles uma oportunidade como essa, de jogar no Vasco, jogar num grande clube. A gente sentiu da parte dos 2, e eu gostaria também da sua opinião. Se você não acompanhou a Vasco TV, vá lá e veja a entrevista. Logo mais a gente vai trazer detalhes. Amanhã de manhã a gente vai trazer no Bom Dia Gigante as declarações dos jogadores. Eu senti que os jogadores estão muito esperançosos de fazer um bom trabalho. Marquinhos Gabriel falou da questão física, ele não joga desde final de outubro, talvez tenha que demandar um pouquinho mais de tempo. Zeca da mesma forma, mas vinha treinando, o Hernando vinha jogando. Ao que parece, o Hernando ser o jogador mais fácil de entrar diretamente. Não para esse jogo de sábado, mas talvez até para a estreia do Vasco na Copa do Brasil 2021. No entanto, a entrevista coletiva, se era da apresentação do Hernando, do Marquinhos Gabriel e do Zeca, olha, o protagonismo ficou com o diretor executivo do Vasco, Alexandre Pássaro. Assim que terminou a entrevista, eu vi a entrevista toda, o Emerson Rocha participou, fiz ali a minutagem, marcando os minutos para tirar as principais falas que a gente vai usar logo mais num AV que vai ser ao vivo, tá, gente? A gente vai entrar ao vivo a partir de 9 horas da noite, a gente entra ao vivo para debater a entrevista do Alexandre Pássaro e também outras informações do Vasco que a gente apurou durante o dia. O Alexandre Pássaro roubou a cena. As redes sociais, como eu disse, assim que encerrou a entrevista coletiva, eu fui nas redes sociais e a torcida do Vasco me parecia muito entusiasmada com aquilo que falou o Alexandre Pássaro. Direto, reto, real, sem enrolar, sem dar muito coro a questões que soam como bravatas, como populismo, muito pelo contrário, colocando os pés no chão. Mas deixou claro algumas situações, como por exemplo o Martim Benítez, falou na entrevista que Martim Benítez não quer ficar no Vasco, deve acertar entre hoje e amanhã a ida do argentino para o São Paulo, empréstimo até o final do ano, com condições, e ele deixou isso claro, que sejam boas para o Vasco. Quem vai dar as cartas é o Vasco nessa negociação. Vai continuar com a taxa de 15%, a taxa de vitrine que o Vasco tem direito, por conta de estar também fazendo uso da imagem do clube para divulgar o Martim Benítez, porque o Martim Benítez só interessou o São Paulo porque jogou no Vasco. E também negou que o Shailon, meia que jogou no Goiás, que é cria do São Paulo, esteja na negociação. Promete anunciar aí para breve como vai ser essa situação. Se por grana, se o Vasco tendo vantagem em relação à questão financeira, já que tem um empréstimo já pago, mas também deve salário ao jogador. Enfim, como é que vai ser feito esse acerto? Nós também tivemos informação a respeito do Germán Cano, que ele deixou bastante claro que o Cano
quer ficar, não tem problema nenhum em jogar a Série B. Não é verdade a informação de que ele estava chateado e quer ir embora porque vai jogar a Série B. Nós já tínhamos informado isso aqui. Germancano quer cumprir o seu contrato, mas é claro, tem questões pendentes de grana. Se pintar uma proposta, quem viu o Bom Dia Gigante hoje viu essa informação, aí sim o Vasco pode negociar. Falou das situações de Leandro Castan e Fernando Miguel, que serão tratados com respeito, muito respeito, mas não garantiu a presença dos dois. Disse que são jogadores que sentiram muito a queda para a segunda divisão, está tentando adequar a realidade dos dois para que os dois possam de repente ficar, mas mais uma vez reiterou, quem não estiver satisfeito, e nesse caso a vontade de Miguel e a vontade de Castan vai ser atendida. Se eles não quiserem ficar dentro de uma situação que seja boa para o Vasco, eles também não vão ficar. E deu uma explicação bastante plausível para essa celeuma toda envolvendo Marcelo Alves. Porque o torcedor do Vasco, muitos reclamaram, poxa, não ficar com um jogador desse, promissor, de graça. Primeiro que não era de graça. É claro que o empréstimo sim, mas o Vasco teria que ter opção de compra no meio do ano e no final do ano, além de pagar o salário. Com o dinheiro que teria que se investir, preferiu se investir no Hernando. E ele explicou, porque ele já tem 3 zagueiros muito jovens, Marcelo Alves, que é um ótimo zagueiro, ele reconheceu isso, jovem, seria mais um para jogar uma Série B, sendo que Marcelo Alves tem 13 jogos na Série A. Ele demandaria de um jogador de mais experiência, por isso escolheu o Hernando, que é um jogador com mais de 300 partidas jogando entre Série A e Série B. Por isso fez essa escolha. Deu a Marcelo Alves votos de muito sucesso, até de querer um dia voltar a trabalhar com Marcelo Alves, mas hoje ele precisaria privilegiar as pratas da casa do Vasco, Ulisses, Miranda e Ricardo Graça. Também confirmou que o Leonardo Gil está indo para o Colo-Colo, o jogador assinou hoje a sua rescisão, está fora do Vasco, que Iago Pikachu ele está tratando diretamente com os empresários e advogados do jogador e que há sim propostas, possibilidades de propostas, e falou sobre o caso do Wellington Nem, jogador que, segundo ele, foi oferecido pelos seus empresários, que ele conhece muito da época do São Paulo, também da época do Shakhtar, um jogador que vem tendo muitos problemas físicos e que foi oferecido para treinar e fazer toda a recuperação e, quem sabe, avaliação em todas as áreas, fisiológica, médica, enfim, todas as áreas que deem a ele em 4 semanas a condição de estar bem para jogar. E em cima disso o Vasco sentaria para poder acertar com ele. A princípio isso ia acontecer, no entanto o vazamento da notícia fez o Vasco segurar. E por quê? Porque o vazamento deu conta de que o Vasco teria fechado com o Wellington Nem, o que não é verdade. Ele não gostou disso, mas também deixou claro que até porque quer que o departamento médico do Vasco seja a referência, que outros jogadores venham para o clube se tratar e de repente, dependendo da condição, se estiverem bem, o Vasco entra como um clube interessado. Mas não descartou que outras situações semelhantes podem acontecer e também não descartou a situação do Wellington Nem. Foi uma ótima entrevista. Alexandre Pássaro realmente muito esclarecedor, bastante claro, bastante realista, colocando para o torcedor aquilo que o torcedor do Vasco precisa ouvir. Eu acho que esse é o recado, gente. Tem que dar a real para todos nós. A gente precisa entender a situação do Vasco. Não é uma situação confortável, não é uma situação boa, mas precisa se mostrar qual é a solução. E o Alexandre Pássaro foi bastante claro nessa solução. Eu queria a sua opinião e queria também que você, logo mais, a partir de 9 da noite, estivesse conosco no AVNews ao vivo. Eu estarei presente com Emerson Rocha e outros convidados para a gente analisar essas declarações do Alexandre Pássaro, essas notícias e muitas outras que a gente vai trazer também no transcurso desse dia. Grande abraço para todos vocês, logo mais a gente se vê e siga as nossas redes sociais no @avascaínos, Facebook, Twitter e Instagram, além do canal AV+, canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos. Tchau, turma. Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca!